Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai todo domingo ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público por dentro e por fora. E é interessante que essa visão, nesses 5 anos de programa que já temos, todos os domingos, pode o telespectador ter conhecimento de como raciocinam os homens que detêm o poder no país. Aqueles nas instituições públicas e privadas conduzem o pensamento, a inteligência, o desenvolvimento, a cultura, a luta por valores nesse país. Tenho hoje como convidado especial um confrade meu. Nós dois somos da Academia Mackenzista de Letras. Creio que seja a única universidade do Brasil que tem uma academia. A Universidade Mackenzie, fundada em 1870, é indiscutivelmente a instituição privada mais conhecida nesse setor universitário, porque deverá comemorar em 2040, 2030, 150 anos. E Nelson Câmara, que é o nosso convidado de hoje, um grande advogado, é também, além de um grande advogado, um grande escritor. E preside a Academia Mackenzista de Letras há muito tempo. Foi sob a sua batuta, sob o seu comando, que eu tive o privilégio, um professor emérito da universidade, um professor titular, que foi de 2 cadeiras na universidade, Direito Constitucional e Direito Econômico, como professor do ano na Universidade dos 120 anos da universidade, foi por suas mãos que eu entrei na Academia Mackenzista de Letras. Vamos falar sobre a Universidade Mackenzie, sobre a academia e sobre o que essa instituição tem feito para o bem do Brasil. Meu querido Nelson Câmara, grande escritor, grande advogado, colega, meu presidente. Gostaria que você falasse um pouco sobre a academia, como é que vocês se inspiraram para fazer a academia, única academia de letras que eu conheço, de universidades privadas no Brasil. Primeiramente, eu queria agradecer o convite honroso que me foi feito de estar aqui presente nesse programa tão conhecido da família brasileira, que vai aos domingos, e na presença do meu querido confrade e grande jurista e professor Ives Gandra. A academia, eu sou mackenzista. Mackenzista porque bacharelado pela Universidade Mackenzie, embora posteriormente pós-graduado pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade Metropolitanas Unidas no pós-graduação em Direito do Trabalho. Mas nunca perdi o vínculo com o campus universitário do Mackenzie, porque lá estão nossos irmãos fraternos da mocidade, com os quais nós convivemos 5 anos e com os quais mantivemos até hoje um ótimo relacionamento. Como a vida nos conduz por caminhos que a gente nem sabe o porquê, só Deus, eu me tornei também um escritor. E prestigiado pelos colegas do Mackenzie. E aí sentimos a carência de que no ensino superior brasileiro, em todas as universidades, não existia nenhuma academia de letras. E falamos, por que não fundarmos na nossa universidade uma academia de letras? E assim, depois de bastante costura política e administrativa, e com o apoio inegável dos colegas e da direção da universidade, nasceu a academia. A Academia Mackenzie de Letras, da qual eu sou transitoriamente o presidente, não é? Por um mandato de 3 anos, ela é extremamente seletiva, como deve ser uma academia de letras, no convite para os acadêmicos fazerem parte. Por isso que para nós foi uma honra muito grande tê-lo como acadêmico confrade. Pessoa do seu nível, do seu escola, professor Ives é que, ou caro confrade Ives, né, é que enobrece e engrandece a academia. Ela seguiu os padrões clássicos, tradicionais da Academia Francesa de Letras. Lá atrás, coordenada pelo cardeal Richelieu. Fundador, que é o em 1635. Tá.
Posteriormente, o nosso querido Machado de Assis, lá no Rio de Janeiro, coordenou, junto com o Rui Barbosa, é bom que se diga, porque só se fala em Machado de Assis, o Rui Barbosa também coordenou a nossa Academia Brasileira de Letras e foi seu primeiro presidente. Posteriormente, o Rui Barbosa foi também presidente, né? E aqui em 1909, aqui em São Paulo, nasceu também, nesse mesmo viés, esse mesmo modelo, a Academia Paulista de Letras. Agora, como academia de universidade no nosso Brasil, realmente você tem razão. A nossa academia é a primeira e até o momento única Academia. de uma universidade. Aliás, eu queria fazer uma observação interessante. Você se lembrou bem dessas fundações, da Francesa de Letras com 40 acadêmicos, depois a Brasileira com 40, a Paulista fundada em 1909. Eu fui presidente da Academia Paulista de Letras de 2005 a 2006 e a nossa maquinzista também com 40 lugares, né? O que representa, nós temos também essa tradição própria das academias de letras do mundo inteiro, porque o modelo francês foi seguido por Portugal, foi a Academia de Ciências de Lisboa, Academia de Cultura Portuguesa, eu sei que você foi o inspirador da Academia Maquinzista de Letras nesses moldes tradicionais. Não? Era constituída na forma de números clausus. Números clausus. Seria só quando falece é que é substituído. E nós temos sido tão por consenso, né, tão rigoroso na formação da nossa academia maquinzista, que com 40 lugares, cadeiras, só preenchemos até agora 20, a metade. Tão grande é o rigor de admissão. Exatamente. E só de maquinzistas. E o critério é ser maquinzista direta ou indiretamente, ou seja, ser formado pela Universidade Mackenzie ou estar vinculado ao Mackenzie como professor ou como curso de pós-graduação há mais de 5 anos. Ter esse vínculo com a Universidade Mackenzie por mais de 5 anos. Cargo de direção por mais de 5 anos, por exemplo, né? É o caso lá por exemplo, o Dr. Cláudio Lembo. Cláudio Lembo foi meu colega de turma na Universidade de São Paulo. Nós somos formados pela Universidade de São Paulo, mas na nossa titulação é pela Universidade de Mackenzie. Você foi reitor. Ele foi reitor da Universidade de E é doutor comigo da Universidade de Craiova, na Romênia. Nós recebemos juntos o título de doutor honoris causa na Romênia, na Universidade de Craiova, em 2001. Ele, eu e o ministro Carlos Mário Veloso, que era presidente do Supremo. Perfeito. Uma outra curiosidade da nossa academia que você me indagou, maquinzista de letras, a AML, é que não só os acadêmicos devem ter essa vinculação direta ou indireta com a universidade, com o maquinzismo, como também os patronos das cadeiras, todos são figuras históricas ligadas direto ou indiretamente à Universidade Mackenzie. Temos lá, por exemplo, o Rui Barbosa. Aí me perguntam, mas Rui Barbosa, maquinzista, embora Rui Barbosa tenha estudado, como nós sabemos, na Escola São Francisco, né? Que era Universidade de São Paulo. Na época era só Faculdade de Direito. A antiga academia do Lago de São Francisco, na época. E não era faculdade ainda. Mas Rui Barbosa teve uma relação muito grande. Eu tenho pesquisado ultimamente, inclusive aqui e nos Estados Unidos, por um trabalho que eu estou fazendo. O Rui Barbosa tinha uma vinculação direta com Chamberlain, que era professor presbiteriano, que fundou aquela famosa escola americana para crianças, onde filhos de escravos também participavam em plena escravidão. E posteriormente Horácio Manley Lane, né? E eu consegui pesquisas que tenho feito exaustivas no Rio de Janeiro, na Fundação, tenho ido lá, a Fundação Casa Rui Barbosa. Eu consegui documentos históricos que eu vou apresentar no livro que eu estou escrevendo. Troca de cartas em inglês entre o Rui Barbosa e o Chamberlain, pedindo orientação, como resolver o impasse de uma igreja presbiteriana, uma escola presbiteriana em plena Brasil católico da época,
como regularizar isso. E aí, uma das cartas que eu vou apresentar, o Chamberlain elogia o Papa e o Concílio que ele traduziu, o Rui Barbosa, né? Com aquela crítica que ele fez naquele momento. E ele sugere a data para a inauguração do Mackenzie. E Rui Barbosa sugere a data de 4 de julho. E diz por quê? Como é uma escola norte-americana, nada melhor do que a data da independência dos Estados Unidos da América do Norte, né? Que foi aceita pelo Chamberlain. Agora, convidou Rui Barbosa para comparecer, etc. E Rui Barbosa fez uma segunda sugestão aceita. Como havia uma incompatibilidade com a organização do Império Brasileiro, na época ainda, transição do Império para a República, que fosse vinculada à Universidade de Nova York, o que foi feito também. Então, por isso tudo é que tem no campus da Universidade de Mackenzie um grande auditório, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Nelson, nós vamos continuar no próximo bloco, que nós está terminando o tempo desse bloco. Mas é importante essa vinculação de Rui Barbosa e o principal auditório nosso, que eu fui titular de 2 cadeiras, Direito Constitucional e Direito Econômico, na Faculdade de Direito. O nosso principal auditório tem o nome de Rui Barbosa. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre a Universidade de Mackenzie com o meu confrade Nelson Câmara. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje conversando com o meu confrade, amigo, Nelson Câmara, presidente da Academia Mackenzista de Letras, única academia de letras de uma universidade no Brasil. Como eu faço em todos os programas, sempre ofereço um livro, Nelson. Eu vou lhe oferecer um livro com 40 e poucos autores que eu coordenei, todos respondendo as mesmas questões, para o 41º simpósio, há 41 anos eu coordeno esse simpósio de direito tributário no Centro de Extensão Universitária, chamado Segurança Jurídica em Matéria Tributária. Tenho o prazer de oferecer o livro. Muito agradecido por esse tesouro, verdadeiro tesouro que está me passando nas mãos. Vou tratá-lo com muito carinho, não é? No meu escritório, vou lê-lo com muita atenção. E aproveito para lhe presentear também com a 3ª edição ampliada do clássico já O Advogado dos Escravos, Luiz Gama. Luiz Gama. Do qual eu sou figura conhecido. Extraordinária. Eu me tornei o seu... Na verdade, eu diria que eu sou o apresentador oficial do Luiz Gama para o Brasil. Porque... Não é? O biógrafo nacional dele. Ele foi o advogado dos escravos, uma das maiores figuras do século XIX, e era negro. E intelectualmente das mais brilhantes figuras da história do Brasil, dos maiores intelectuais que nós tivemos no século XIX. Sem dúvida, para ter uma ideia, ele já, na época maduro, hoje seria jovem, com 38, 40 anos, advogando na Rua da Sé, onde hoje é Praça da Sé, os acadêmicos da Academia de São Francisco que frequentavam lá era nada mais, nada menos que Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Bernardino de Campos e outros que tais, para se embeber da sua cultura. Em 1910, ele já morto, porque ele morreu em 1882, não chegou a ver a programação da República. E nem a libertação dos escravos, a Lei Áurea, né? O Rui Barbosa, tomando posse na antiga Ordem dos Advogados do Brasil, que era Instituto dos Advogados na época, e ainda tem até hoje Instituto dos Advogados, em 1910, fez um discurso maravilhoso. E abriu lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, já advogado militante no Rio de Janeiro, ele fez um discurso lembrando aqui São Paulo, com saudade da época da academia, e fazendo uma homenagem especial ao seu grande ídolo, era ídolo, Luiz Gama, e fazendo até uma comparação em francês, mencionando um poema de Victor Hugo, Dever pour gémir, d'airain pour résister. Diz que era de vidro para gemer, de bronze para resistir. Isso seria a imagem do Luiz Gama para ele, nessa figura. O Luiz Gama, hoje, eu lhe adianto, eu fui procurado por um grande compositor italiano, um maestro,
e fez um contrato comigo já para assessorar, ele vai fazer uma ópera sobre Luiz Gama. E no Rio de Janeiro, o grande teatrólogo Paulo Portela está se assessorando comigo para fazer uma peça de teatro também sobre o Luiz Gama. Então, e agora o Mackenzie, o Sérgio Mackenzie, patrocinou essa terceira edição por uma razão política interna. Porque no começo do ano passado teve acontecimentos negativos lá dentro, de pichação de banheiros contra negros, etc. E o Mackenzie reagiu violentamente contra isso. Que fez muito bem. E lá tem estudantes, professores, tudo negros, né? E achou que devia aproveitar o ensejo e patrocinar essa terceira edição. E escreveu, fora o prefácio que é do Miguel Reale Júnior, né? Escreveram a três mãos pela diretoria lá do Mackenzie, a reitoria, a presidência e a chancelaria, uma apresentação em que menciona, inclusive, um texto bíblico de Mateus 3.3, né? Mateus 3.3, que é pregar no deserto. Seria o caso do Luiz Gama. Então está aqui. Senhores telespectadores, a figura do Luiz Gama foi uma figura extremamente importante. Para os senhores terem noção, o Instituto dos Advogados Brasileiros, eu sou membro do Instituto desde 1979. Foi fundado em 1843. O de São Paulo só foi fundado em 1874. E foi fundado em 1874 porque em São Paulo era para ser fundado junto com o do Rio de Janeiro. Mas os professores da Universidade de São Paulo, e na época a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, entendiam que não precisava de um instituto aqui, porque nós tínhamos a faculdade. E o Rio, que era a capital do Império, não tinha nenhuma faculdade de Direito, então não havia necessidade de um instituto. Para entrar no instituto sempre foi extremamente rigorosa a seleção. Então o Rui Barbosa, ao entrar e elogiar o Luiz Gama, demonstra a importância. O imperador, interessante, ainda eles conservam a cadeira no Instituto dos Advogados no Brasil, brasileiro, lá no Rio de Janeiro, em que o imperador costumava ir sentar e assistir os debates de juristas na época no Instituto dos Advogados Brasileiros. E agora, Luiz Gama foi uma figura excepcional, né? E o Nelson Câmara é o grande biógrafo de Luiz Câmara para o Brasil. Esse desventrar a realidade daquela época, em que um negro, advogado, negro, defendendo uma cultura brilhante, um orador excepcional. Ex-escravo. E ex-escravo, filho de mãe escrava e tal, né? Entende? Então, senhores telespectadores, é um livro que vale a pena ser lido, que é parte da história do Brasil. Vamos agora continuar falando sobre a universidade, meu caro. Então, você estava falando sobre a academia. Diga alguns dos acadêmicos. Sei que o Cláudio Lembo, só para que eles conheçam, é uma das figuras. O Tales Castelo Branco, que eu fui presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, fundado em 1884, e o Tales foi um advogado, meu companheiro de conselho da ordem, que me substituiu no Instituto Criminal, um dos grandes criminalistas do Brasil. Eros Grau. O Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu colega de turma, né? Seu colega de turma. E prefaciador do meu último livro, Anita Garibaldi, Paixão e Luta, ele foi o prefaciador, Eros Grau. Além de um grande poeta, você não sei se sabia que o Eros é um grande poeta. Eros Grau. Intimamente o Zé Baiano, sabe quem é? O Zé Baiano, que coisa, pô. Que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, colega de turma. Meu Deus do céu, que falha minha. Chamar os amigos na intimidade assim acaba... Zé Baiano. Zé Baiano, né? Mas Nelson, mas fala um pouco o que a academia tem. Álvaro Vilaça, o grande jurista, foi diretor também da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Professor Marcel Mendes. Marcel Mendes, foi reitor, professor de engenharia, professor doutor em engenharia da Universidade Mackenzie. E o atual presidente do Instituto Mackenzie também é nosso acadêmico. Nosso acadêmico presidente. Mas o que me impressiona na academia, nós temos a sala especial, temos um museu, uma biblioteca com os livros acadêmicos. Né? E creio que hoje, em nível de academia de letras, é uma academia extremamente prestigiada, porque todos são escritores, e não só escritores na área de direito, ou na área de engenharia, ou nas universidades, das diversas faculdades que compõem a universidade.
mas são escritores também fora desta área, como, por exemplo, o Nelson é advogado e é historiador, um dos grandes historiadores do Brasil. O Eros Grau é jurista e é um romancista, um poeta. O maior arquiteto vivo do Brasil. O Álvaro Vilaça também é um bom poeta. Né? O maior arquiteto vivo do Brasil, Paulo Marx. Isso é também nosso acadêmico. Né? Então, trata-se de uma academia extremamente importante. Agora, eu queria que você contasse um pouco aquilo que eu vivi. O Mackenzie é uma universidade, o Instituto foi fundado em 1870. Por americanos que vieram aqui para o Brasil. Da Igreja Presbiteriana. E teve uma participação impressionante, faculdade de engenharia ainda no século XIX. Durante a Revolução de 32, a Universidade Mackenzie, ela serviu de base para os paulistas revoltados. Né? É algo de extraordinário, e as mulheres iam todas lá para fazer a roupa para os soldados, atender os feridos. Né? Disse bem, o Mackenzie, eu associo a ideia da imagem do Mackenzie à ideia da liberdade. Exatamente. E eu sou, vamos dizer assim, a minha linha assim, foi da liberdade, em todos os livros que eu escrevi. Tem que ter um viés libertário, né? E o Mackenzie, para mim, é a universidade que simboliza a liberdade. Porque na sua fundação, lá atrás, nos primórdios ainda, quando a escolinha dos presbiterianos norte-americanos, Chamberlain, casal Chamberlain, Mary e John Chamberlain, a escolinha americana já admitia filhos de escravos, em plena escravidão. Em 1870. E depois foi a primeira faculdade de engenharia civil privada do Brasil, foi feita por uma doação do John Terrell Mackenzie, onde era um lawyer, um advogado lá de Nova York, que tinha uma visão voltada para o Brasil, porque ele era leitor do José Bonifácio de Andrade e Silva, via que o Brasil não conseguia nem fazer uma ferrovia transoceânica, quando já tinham feito lá do Atlântico ao Pacífico, e aí então falou, precisa ajudar esse país e construir uma escola de engenharia. Fez uma doação, uma fortuna muito grande, né, equivalente hoje a uns 4 milhões de reais, na época era 50 mil dólares, e Rui Barbosa entrou para como administrar legalmente isso em pleno império, não é? E foi finalmente construída a Faculdade de Engenharia Civil, a primeira que está lá, que era a segunda escola de tijolinho ali, que tem, muito bonita, estilo americano. E aí batizaram o nome de Mackenzie em homenagem a ele, o benemérito, o doador e tal. Isso que me parece importante. Nós estamos, infelizmente, chegando, o tempo é um inimigo nesse programa, Nelson. Mas isso que me parece importante. O professor Nelson Câmara, indiscutivelmente, é uma das grandes figuras hoje da nossa instituição, presidente da academia. Mas esse histórico que ele apresentou, desde a fundação, mostrando o papel importante que a universidade teve na história do Brasil, que os senhores devem conhecer. Nós ficamos à disposição na academia para qualquer telespectador e vamos deixar também o e-mail do professor Nelson Câmara. Qualquer explicação que desejem sobre a universidade poderão fazer diretamente. E eu queria lhe agradecer muitíssimo, Nelson, de estar aqui presente. Vou dizer uma palavra importante antes de terminar. Esse programa é um programa dirigido ao mundo católico, não é isso? Não, ao Brasil inteiro. Sim, não, mas é a rede... A rede católica. Católica. E eu queria dizer que no meu penúltimo livro, que é do réu Jesus Cristo, eu tive a honra de receber uma carta do Papa. Eu não sei se lhe passei, do Papa, cumprimentando pelo livro, e me enviou com uma foto me abençoando a minha família, que eu coloquei no quadro do próprio Papa, do atual Papa, né? Pelo livro do réu Jesus Cristo. Meu caro Nelson Câmara, que beleza ter recebido uma mensagem do próprio Papa Francisco. E quero realmente cumprimentá-lo pela sua obra, pelo seu trabalho, pela sua presidência. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.